Senhor Jesus. Amém. Estamos reunidos aqui no seu nome, Senhor. Tua igreja está aqui presente. Por isso nós clamamos para que o teu Espírito Santo dê a nós espírito de sabedoria, de revelação na sua palavra, de entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar para nós. Oramos para que o Senhor fale, mas também oramos, ó Deus, para que o Senhor limpe o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que aquilo que o Senhor falar, possamos reter com clareza em nós. Revela, Senhor, a sua palavra, Senhor. Estamos aqui para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, Senhor. Por isso, Senhor, fala a nós, Senhor. Fala a nós. Fala a nós essa noite, Senhor. Aleluia. Nossa comunhão nessa noite é continuação do estudo de João. E eu quero abordar nessa noite com os irmãos o capítulo 8. Mensagem que nós já ouvimos algumas semanas atrás, mas que o Senhor ainda quer continuar falando conosco. Capítulo 8, versículo 1, começa: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. Vamos marcar, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? E isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem, irmãos, mostra, na verdade, uma expressão completa do versículo 17 do capítulo 1 de João. Lá nesse versículo mostra o quê? Fala para nós que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Aqui é um quadro perfeito da completude da graça. Eu queria que os irmãos baixassem as suas guardas, porque quando a gente fala de graça, parece alguma coisa meio utópica, meio etérea até, ou algo que já virou um jargão. Mas nessa noite, pela misericórdia de Deus, eu queria mostrar para os irmãos, e que a igreja, que todos nós pudéssemos, irmãos, ter uma visão clara do que é a graça de Deus. Amanhã eu vou continuar essa mensagem. Hoje eu quero apenas mostrar o que é a graça de Deus. E amanhã eu quero falar sobre a obra da graça de Deus. Nós vimos aqui, por que eu estou falando que é um quadro completo da obra da graça. É um quadro que mostra plenamente aquilo que foi falado no capítulo 1, versículo 17 de João. Nós lemos que Jesus, onde ele estava? No templo. Esse templo era o ambiente da religião. Por outro lado, nós vemos quem? Os escribas e fariseus, trazendo uma mulher, colocando-a no meio e dizendo: essa mulher é pecadora, ela é adúltera, e segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Eles estavam mentindo? Não, era a lei que eles viviam, era a lei dada por Deus por intermédio de Moisés. Mas era a lei, era a religião, o templo, o ambiente propício para que os fariseus pudessem condenar aquela mulher, acusar e condenar aquela mulher segundo a lei que eles viviam. Era o templo, a religiosidade, a lei acusando e condenando, ela pecou e ela tem que morrer. No meio de todo mundo, o pecador exposto, sem nenhuma condição de defesa. E do outro lado, assentado, a graça de Deus ali. A graça de Deus salvando por completo. Eu queria que os irmãos gravassem isso. A graça de Deus salvando por completo. O Senhor pergunta: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Versículo 10 e 11. Não, Senhor, respondeu ela. Nenhum. Mas era para você morrer. Então a graça encarnada trouxe a solução. E ele disse, no versículo 11, né? Nem eu tampouco te condeno. Não condenar a mulher, irmãos, não era estar sendo complacente com o seu pecado. O Senhor Jesus não veio trazer para aquela mulher uma meia salvação. Ele não estava diminuindo o pecado que ela cometeu em relação à lei. Olha, ninguém te condena, nem eu vou te condenar, nem eu te condeno. Mas o Senhor estava agindo contra a lei. Mas o Senhor não estava agindo contra a lei e nem estava sendo complacente com aquela mulher. Ele simplesmente estava profetizando para ela: o seu pecado, a sua condenação, a sua morte, eu vou resolver para você. Não simplesmente dizendo que eu não te condeno, é porque o pecado que você tem, o pecado que você cometeu, eu vou pagá-lo na cruz. Esse seu pecado não vai ficar impune, alguém vai ter que
pagar esse pecado. E eu vou pagar na cruz. Por isso o Senhor disse, eu não vou te condenar, eu vou ser condenado pelo seu pecado e de tantos outros. Então o Senhor não estava sendo condescendente com aquela situação. O Senhor não estava indo contra a religião, porque fala lá que o salário do pecado é a morte. Se alguém pecar, esse morrerá. E o Senhor levou sobre ele a culpa daquela mulher, o pecado daquela mulher na cruz. Então o Senhor fez por ela o que a lei não podia fazer e que ninguém podia fazer. Então ele estava ali profetizando, não vou te condenar, eu vou pagar, vou levar para a cruz o seu pecado. Mas ele disse também, vai e não peques mais. Se o Senhor não estava sendo condescendente com o pecado, e agora dizer para uma pecadora, uma adúltera, uma escrava do pecado para não ir mais e não pecar, talvez fosse exigir muito dela, não, irmãos? O que estava sendo diferente da lei, quando a lei exigia que não se pecasse, que não se adulterasse? Essa palavra do Senhor talvez seria somente para aumentar ainda mais o pavor dela em relação ao rigor da lei que ela vivia. Mas assim como o Senhor disse que eu não te condeno mais, o seu pecado eu vou levar para a cruz, eu estou te dando uma outra solução para você ir e não pecar mais. Qual que era essa solução? No versículo 12 o Senhor diz, de novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por isso que eu disse, irmãos, é uma salvação completa. O Senhor, quando nos salva, Senhor, irmãos, o Senhor traz para nós uma salvação completa. Eu vou para a cruz e você não precisa fazer nada para se salvar ou para se descondenar. Eu vou para a cruz e vou fazer essa obra para você. Mas vai e não peques mais. É só você me seguir como a luz do mundo que você terá a luz da vida. Eu sou a solução para o seu pecado e sou a solução para a sua vida, para o seu viver. O Senhor, no versículo 34 e 36 do capítulo 8, diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E ela estava cometendo pecado porque ela era escrava do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa de libertação, e eu sou aquele que vou te libertar do pecado. Eu sou a luz do mundo, anda em mim que você terá a luz da vida. Em João para frente o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar, irmãos? A palavra de Deus, essa graça que estava ali, estava para fazer uma salvação completa. Perdoando os seus pecados e dando para ela o meio para poder viver a vida sem pecar. É muito interessante, irmãos, que o Senhor, ao dizer que não a condenava mais, dizer, vai e não peques mais. O Senhor estava sendo intrínseco aqui, o Senhor estava sendo emblemático aqui. Eu não te condeno porque eu vou pagar o preço por você, mas vá e não peques mais. Você precisa entender, mulher, que eu vim para te dar vida e vida em abundância, para você me seguir, andar na luz, não andar nas trevas, ser liberta.
e dar muito fruto. Louvado seja o Senhor. Quando a gente fala de graça, irmãos, é porque essa palavra, esse termo, ele denota coisas muito mais importantes, muito mais elevadas do que o nosso conceito hoje natural de graça. O que nós pensamos quando você fala, o que é graça? Você pergunta para qualquer cristão, ele diz, graça é o favor imerecido de Deus. É verdade, isso é uma definição da graça também. Mas graça não é só um favor imerecido. É algo muito mais complexo. Muito mais grandioso do que simplesmente nós, como pecadores, recebermos o favor imerecido de Deus. E Deus se manifesta com vários nomes, como aquilo que é, eu sou, para em circunstâncias e situações diversas cumprir o seu propósito. Vou explicar para os irmãos. Quando Deus criou, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui, chamado de Elohim, é o Deus Criador. Deus, na Bíblia, chama de Deus Criador. Elohim, no hebraico está lá, Elohim. Para nós é tudo Deus e Senhor, mas é Elohim. Ele também, em Gênesis 49, 24, vou ler para os irmãos, Gênesis 49, 24. Sabe fazer isso, né? 49, 24. Olha só. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Esse aqui, ele aparece como El Shaddai, o todo supridor, aquele que tem um úbere, né, para poder suprir e sustentar todas as coisas. Ele aparece também, irmão, como Jeová, o Senhor, como Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Salom, o Senhor é a nossa paz. Esses são as formas com que Deus e os nomes com que Deus tem para, em determinadas situações, ele agir. Mas, quanto à salvação completa do homem, ele se manifesta como graça. Entenderam, irmãos? Para salvar o homem, Deus se manifesta como graça. Nós vimos no exemplo da mulher que ela foi perdoada pelos pecados porque o Senhor morreu na cruz. A salvação que Deus fez por ela. Mas Deus estava também dizendo para ela, me segue. Eu sou a luz do mundo e você terá a luz da vida. Você vai ser liberta pelo Filho do Homem. Você vai ser um ramo da videira. Você vai dar muito fruto. Era uma salvação intrínseca, o que o Senhor ia fazer nela. Na cruz o Senhor fez por ela. Andando com o Senhor iria fazer nela. Essa é a salvação completa. Deus fazendo por nós e Deus fazendo em nós. Isso é graça. Então, quando Deus veio salvar o homem, ele tinha que vir por meio de alguém, de alguma coisa que viria do céu, trazendo o que ele é para a terra. E ele, então, veio por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, trazendo graça e realidade para cada homem, para a humanidade. Deus, sendo Deus, não podia salvar o homem, mas ele
teve que vir como filho, em seu filho, para morrer pelos pecados do homem, para cumprir a sua justiça e para suprir o homem na sua necessidade, para cumprir o seu propósito para com o homem. Então eu queria, irmão, dar figuras da graça para os irmãos entenderem mais isso, para ficar claro para nós que graça não é alguma coisa, graça é uma pessoa. Graça é Cristo. Em Êxodo 12, 21 a 23 diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. O que era essa Páscoa? Era o cordeiro. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. No versículo 13, diz assim, no capítulo 12: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Deus tinha ordenado, Deus ia matar os primogênitos naquela noite. E Deus tinha ordenado: vocês escolham um cordeiro, imolem o cordeiro e passem o sangue nas ombreiras e nas vergas das portas. Eu vou passar. Quando eu ver o sangue, não vou permitir que o destruidor entre em vossas casas. O sangue era de quem? Hein? Fala alto, não estou escutando. Do cordeiro. O sangue era do cordeiro. Por que eles foram salvos naquela noite? Porque eles simplesmente creram na palavra de Deus, colocaram o sangue nas portas, e aí Deus então os salvou da condenação, os salvou da morte. Então, foi o que Deus fez por eles, por meio do sangue do Cordeiro. Aquela mulher, o Senhor disse: os seus pecados estão perdoados, eu não te condeno, porque eu vou para a cruz derramar o seu sangue para te perdoar. Esse seu pecado que está cometendo não vai te matar, vai me matar, mas você será perdoada. Foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz, foi o mesmo que aqui tipifica o Senhor Jesus aqui em Êxodo. Tá certo, irmãos? Claro, a gente sabe que esse Cordeiro lá de Êxodo tipifica a morte do Senhor Jesus, não é? Em João 1, 29, Jesus vinha, João viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, que é o Cordeiro, foi morto lá no Egito. A figura daquele Cordeiro era a morte do Cordeiro para perdoar os pecados. Era a obra da graça lá naquele momento, irmãos, a instituição da Páscoa. A Páscoa era uma figura da graça. Foi uma figura onde Cristo morreu como seu sangue. Todos nós sabemos disso e todos nós damos graças ao Senhor por isso. Nós valorizamos essa figura e a valorizamos quando Cristo morreu na cruz. Todos nós. Foi o que Deus fez por nós. Mas da mesma maneira com que Deus, irmãos, da mesma maneira, com a mesma ênfase que Deus disse para passar o sangue, o Senhor disse em Êxodo 12, 7 e 11. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas
em que o comerem naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei deles até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Dessa maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado. Nós damos muita ênfase quando nós olhamos para a instituição da Páscoa com essa figura lá dos israelitas saindo. A primeira coisa que nós lemos e lembramos, ou a primeira coisa que lembramos é que havia o sangue, por isso eles não foram mortos. Mas o Senhor, na mesma ênfase, o Senhor disse, vocês têm que comer esse cordeiro. Esse cordeiro não é só para ser morto e salvar vocês vão ter que viver por meio desse cordeiro. Porque, irmãos, eles iriam sair do Egito e precisavam ser fortalecidos. Tinham que comer o cordeiro. Cristo, irmão, não é somente aquele que nos salva da perdição eterna, mas é aquele que é o nosso alimento. É esse cordeiro de Deus que nós comemos todos os dias para o nosso suprimento, irmãos. Louvado seja o Senhor. A graça, que essa figura da graça, irmãos, Deus veio nos salvar, o que Ele fez por nós, nos livrando. Ele disse que, quando eu passar eu ver o sangue, vocês estão libertos. Agora, vocês têm que comer o cordeiro. O que Ele fez por nós, Ele está exigindo para que nós façamos em nós, que é comer o cordeiro. Ele foi dado não só para morrer por nós, mas para nos saciar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quantas vezes nós valorizamos tanto a morte do Senhor, mas nós não valorizamos o próprio Senhor como nosso alimento. Louvado seja o Senhor. A graça de Deus, ela é completa, irmãos. Deus veio para nós, para nos salvar completamente. E a salvação não é só o perdão dos nossos pecados, é a nossa nutrição de Deus, que nos leva a viver a vida que Deus quer. Quando Ele diz, vai e não peques mais. Sem mim, nada podeis fazer. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo acompanhar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Eu vou contar uma experiência para os irmãos de como é que são as coisas. E Deus quer mudar, irmãos, a nossa visão. Deus quer mudar a nossa percepção. Tem uns 10 anos, né, bem? Apareceu um rapaz na porta da minha casa, drogado, pedindo dinheiro. Eu abri a porta, o portãozinho, saí, fui lá. Dei alguma coisa para ele comer, nem lembro o que era. Mas disse para ele, vamos invocar o nome do Senhor. E ele não conseguia invocar. Eu falei, repete comigo. Ele não conseguia invocar, não conseguia, até que ele, Senhor Jesus, falou. E aí ele deu um espirro. E ele ficou assustado. Falou, nossa, não lembro quando foi a última vez que eu espirrei. Eu não sei por que aconteceu isso. E eu sei que ele invocou o nome do Senhor e a vida dele deu uma transformada. Ele passava sempre lá em casa e tal. Um dia ele passou todo bonitinho, né? Com camisa passadinha e tal. Falei, agora estou frequentando uma igreja e tal, não sei o quê. Fiquei tão feliz com aquilo e tal. E ele sempre passava lá para pedir. Não gostava de trabalhar, não gosta. Um dinheirinho dava para ele. Sabia que podia até comprar droga com aquilo ali. Passou um tempo, ele voltou esfarrapado de novo. E eu
conversando com ele e tal. Falou, não, eu vou agora para uma casa de recuperação. Foi, sumiu um determinado tempo, foi, voltou. Passou lá em casa, estava arrumadinho, tinha casado, estava com a nenenzinha. Isso tem mais de 10 anos, então a história é longa. Bom, só sei que depois de muito tempo, irmãos, esse rapaz chegou lá em casa e eu nunca tinha falado nada para ele, olhado para ele, apesar da situação dele, nunca falei nada da pessoa dele. Ele chegou assim, falei, rapaz, mas você está um bagaço, hein? Eu até falei. E ele deu um pulo para trás assim e falou assim, mas Deus me ama. Mas Deus me ama, do jeito que eu sou. Você não me ama. Ele morreu por mim, mas você não morreu. Eu falei, rapaz, eu não ia morrer por ninguém, muito menos por você. E ele saiu, não tem tempo de falar. Quando ele saiu, não deu tempo de falar, eu falei, desgraçado. Mas não estava xingando ele. O inimigo, o Senhor me mostrou na hora, que ele já tinha experimentado o Senhor. Já tinha invocado o nome do Senhor. Eu já tinha dado para ele todas as ferramentas, as dicas, tudo para ele invocar o nome do Senhor. Eu sei, irmão, que ele ser liberto da droga não é algo fácil. Mas, irmãos, ele se contentou com a situação dele, na visão que ele tinha que Deus amava ele, que ele podia ficar daquele jeito. Por isso que eu disse, desgraçado, você está enganando o cara. Ele não somente foi salvo do pecado, não somente invocou o nome do Senhor, mas ele tem tudo, o Senhor para comer e não come. Ele tem o Senhor para viver, mas não quer. Ele prefere estar debaixo do amor de Deus do que da provisão de Deus, do sustento de Deus. Irmãos, por que eu estou falando isso? Eu sei como é difícil. Mas existem, irmão, muitos cristãos que não são drogados, mas vivem uma vida de prisão, de miséria, baseado só no amor de Deus, e não percebe que esse Deus que o libertou do pecado é aquele Deus que quer fazer com que ele seja um vencedor. Por isso que eu digo que a graça não é só Deus nos libertar do pecado, é Deus nos suprindo e nos salvando completamente. Salvando-nos e suprindo para que nós tenhamos uma vida adequada. Uma vida de vencedor, uma vida de filho de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus não somente não faz uma obra por nós, mas Ele quer fazer uma obra em nós, com a sua própria pessoa. Muito bem, o povo saiu do Egito, e aí tinham que atravessar o Mar Vermelho, e tinham que atravessar mesmo para deixar o Egito para trás, e Paulo fala aos Coríntios que esse povo que saiu foi batizado pela nuvem e pelo mar em Moisés. Quando a nuvem quando eles saíram do Egito, irmãos, a nuvem estava na frente, a coluna de fogo, a nuvem na frente, alumiando o caminho deles. Mas, quando eles foram atravessar o mar e os egípcios para trás, essa nuvem que estava na frente passou para trás. A palavra de Deus diz que a nuvem passou para trás, o anjo do Senhor passou para trás, e eles passaram no Mar Vermelho. Então, por isso que eles foram batizados, tanto no mar, quanto na nuvem. E eles foram batizados, a Bíblia fala que eles foram batizados em Moisés, lá em 1 Coríntios 10, parece, 1 Coríntios 10. Oi? 10, 2 parece. Isso. Foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E no Êxodo 14, 19 fala que o anjo do Senhor passou para trás. Eles tinham que sair do Egito, deixar o mundo para trás e serem batizados, saírem e terem agora um novo caminhar para a boa terra.
Irmãos, eles foram batizados em Moisés. Mas a palavra de Deus diz que quando nós saímos do mundo, quando nós aceitamos o Senhor e nós fomos batizados, nós somos batizados para onde? Para dentro de Cristo. E nós estamos então hoje revestidos de Cristo. Deixamos o mundo para trás e estamos revestidos de Cristo, batizados em Cristo para ter uma nova vida. Louvado seja o Senhor. E nesse novo caminhar, irmãos, também no caminho do deserto, é uma figura da graça de Deus. O Senhor, ali no deserto, e hoje no nosso viver, o Senhor é a nossa proteção. Como que nós vamos viver nesse mundo hoje, irmãos, sem a proteção de Deus? Lá, em Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deuteronômio 49, 5 diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Na nossa caminhada, irmãos, hoje, também temos a proteção de Deus. Lá em Mateus 28, o Senhor disse: vá, prega o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está conosco. Assim como teve aqueles 40 anos com o povo lá, o Senhor hoje está conosco. Irmãos, o Senhor tirou você do Egito, o Senhor tirou a mim do Egito, o Senhor nos tirou do mundo, irmãos. E o Senhor hoje é responsável pela nossa vida. Ele está conosco. Ele falou: eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias. O Senhor falou isso depois de estar ressuscitado. E Ele está falando para nós: eu estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Na nossa caminhada, o Senhor está fazendo algo por nós. Como o Senhor fez na retirada, na nossa salvação, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou naquela cruz, Ele fez algo por nós também. E o Senhor hoje faz algo por nós. O Senhor está nos protegendo e nos guardando. Mas o Senhor também, naquele povo que saiu, que caminhava, irmãos, e lá em 1 Coríntios 10, 3, 4 diz: e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. A pedra não estava simplesmente lá em volta deles para proteger, não. A pedra era para dar bebida para eles, água para eles, para sustentarem eles interiormente. E eles comeram de um maná, todo dia tinham que sair para comer o maná. Não era só a nuvem que estava de fora, não era só a coluna de fogo, Deus protegendo, Deus guardando as suas vestes, não, mas eles tinham que comer o maná e tinham que beber daquela água para serem sustentados. E fala que o maná, que a pedra era o próprio Cristo, e o maná, quem era o maná? Figura do pão vivo que desceu do céu, o próprio Senhor. Então, irmãos, nessa noite eu vou ficar por aqui. Estou tentando mostrar para os irmãos que a graça de Deus é para a salvação completa do homem. Certo? É Deus fazendo por nós e Deus fazendo em nós. Por isso é a graça, a salvação completa de Deus. Aí eu posso dizer para os irmãos, então, irmãos, que
Graça não é um assunto, gravem isso, irmãos, não é um assunto, alguma coisa, ou algo que recebemos de Deus, ou apenas um favor imerecido da parte de Deus. Tudo isso é, mas não é só isso. Graça é o próprio Deus vindo a nós por meio do seu Filho. Graça é o próprio Deus vindo a nós por meio do seu Filho para satisfazer as suas exigências em relação ao homem e suprir as necessidades do homem. Deus, quando veio em Cristo, ele veio fazer o quê? Cumprir as exigências da lei, da justiça de Deus. E também veio o quê? Para suprir-nos as nossas necessidades espirituais. Então, em outras palavras, graça é Deus em Cristo alcançando o pecador através da redenção para a salvação eterna e a provisão toda suficiente ao crente para o cumprimento da obra de filiação. É Deus alcançando o pecador, graça é Deus em Cristo alcançando o pecador para salvação e sendo o provimento, o suprimento de Deus para vivermos e sermos levados à filiação. Louvado seja o Senhor. Eu só posso dizer uma coisa, irmãos, essa graça era o cordeiro, era o maná, não é? Como figura para nós, é o pão vivo que desceu do céu, é Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E Paulo vem confirmar o que eu estou dizendo para os irmãos em Gálatas 2:20, diz assim, não eu, mas já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem que vivia em Paulo? Cristo. Ele estava dizendo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:10, não eu, mas a graça de Deus em mim. Cristo em mim, a graça de Deus em mim. Eu quero dizer para os irmãos que Cristo é a graça, que a graça é Cristo. Cristo morreu por você e Ele que alimenta você. Essa é a graça de Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu só vou dizer aqui para os irmãos que essa graça, que é Cristo, essa provisão, essa salvação completa de Deus, nós obtivemos acesso a ela por meio da fé. Não é? Romanos 5, 1 e 2 diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Jesus trouxe a graça para nós. E por meio dele, nós, pela fé, nós obtivemos acesso a essa salvação completa de Deus para nós, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E fala que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça e a realidade vieram por meio de Cristo. A graça e a realidade são o próprio Cristo. Tá bom, irmãos? Vou parar por aqui. Amanhã eu vou falar sobre a obra da graça. O que essa graça faz em nós. O que ela fez por nós, segundo a palavra. Porque nós precisamos ter fé aonde? Na palavra de Deus. E a gente tem fé quando a gente ouve a palavra. Não é o que o Nélio está falando, o que ele pensa, não. É o que a palavra fala. Por isso, nós estamos citando os versículos. E aqui nós estamos, então, amanhã vai falar sobre essa graça. É importante, irmãos, que os irmãos que estão aqui, que ouçam a palavra amanhã para completar o que foi dito aqui, porque senão vai ficar incompleto.
né? E os irmãos que não ouviram aqui, que ouçam, porque senão não vai entender o que eu vou falar amanhã, tá? Mas louvado seja o Senhor. Amanhã falar de coisas práticas, né? Tá bom?